Sabe aquela sensação quando o mundo parece estar em um compasso de espera? Quando a história da humanidade, aquela que se desenrola nos corações e nas terras, atinge um ponto de inflexão tão profundo que o próprio tempo parece prender a respiração? É nesses momentos, nos interstícios entre o silêncio e o alvoroço, entre a promessa e o cumprimento, que o véu entre o céu e a terra se afina. E é nesse cenário de expectativa quase palpável que uma das figuras mais enigmáticas, e ao mesmo tempo, mais reveladoras da tradição bíblica faz sua aparição. Nosso mundo, muitas vezes mergulhado no barulho constante da rotina, esquece que há dimensões além do que os olhos podem ver. Dimensões onde o brilho de um ser alça voo não para guerrear ou destruir, mas para sussurrar a verdade, para desvendar o que está oculto, para plantar a semente do divino no solo da humanidade. Anjos. Eles estão lá, tecendo-se nas fibras das narrativas mais antigas da fé. Mas de todos eles, há um que se destaca, não pela espada flamejante ou pelo cântico celestial incessante, mas pela força intrínseca de sua mensagem. E aqui vem a curiosidade: qual é o segredo do anjo que, mesmo aparecendo poucas vezes, deixou uma marca mais indelével na história da salvação do que legiões inteiras? Seria sua beleza? Seu poder? Sua velocidade? A resposta, surpreendentemente, reside na sua voz. Ou melhor, na autoridade inabalável das palavras que ele profere. Ele não é apenas um mensageiro, ele é o porta-voz pessoal de Deus, o arauto que quebra séculos de silêncio para anunciar o novo, o inesperado, o impossível. Seu nome ressoa através dos milênios, Gabriel. E se você pensa que conhece a história dele, prepare-se, porque vamos mergulhar nas profundezas de cada aparição, em cada palavra que ele proferiu, para desvendar não apenas quem ele é, mas porque a sua presença é um divisor de águas na narrativa bíblica. Imagine a antiga Babilônia, uma terra de exílio e anseio. O profeta Daniel, um homem de fé inabalável em meio a uma cultura pagã, busca entender os desígnios de Deus para seu povo. Visões complexas, repletas de animais simbólicos e eventos futuros, perturbam sua mente. É um labirinto de significados, uma teia intrincada que só pode ser desvendada por uma mente superior. A angústia de Daniel é quase palpável, e ele clama por entendimento. E é nesse momento de desespero intelectual que a névoa se dissipa, e a resposta vem na forma de um ser de beleza e autoridade transcendentes. Gabriel, explica a visão a este homem, uma voz celestial comanda. E de repente, ele está ali. Não como um fantasma ou um sussurro, mas como uma presença maciça, quase esmagadora. Daniel, um homem forte e resiliente, não consegue suportar a magnificência. Ele cai prostrado, sem sentidos, aterrorizado e humilhado pela pura santidade diante dele. Essa não é uma figura etérea, é uma entidade de poder e glória, cuja proximidade exige reverência absoluta. Gabriel não precisa de espadas ou exércitos para demonstrar seu poder, sua mera presença é um lembrete da infinitude divina. E então, com toque e voz que carregam a gravidade do próprio céu, Gabriel desvenda os mistérios, revela as 70 semanas que culminarão na vinda do Messias. É a primeira vez que seu nome é explicitamente mencionado na Bíblia, e sua entrada é monumental, marcando-o como o intérprete dos tempos finais, o desvendador de profecias que moldarão o destino de nações e povos. Séculos se passam. O silêncio profético de Deus é uma pesada manta sobre Israel. Não há mais visões, nem profetas falando diretamente em nome do Altíssimo. A esperança parece ter murchado, reduzida a um fio tênue nas orações dos justos. No templo de Jerusalém, um sacerdote idoso chamado Zacarias, um homem irrepreensível, cumpre seu turno, queimando incenso no santo lugar. Ele e sua esposa, Isabel, são justos aos olhos de Deus, mas carregam a dor da esterilidade, o fardo de uma promessa não cumprida em suas vidas. E é precisamente nesse lugar de rotina, nessa atmosfera de piedade silenciosa e resignação, que o véu é novamente rompido.
De repente, à direita do altar do incenso, uma figura surge. Não é uma ilusão, nem uma miragem, mas uma visão que congela o sangue nas veias de Zacarias. O terror o domina. E então, a voz. Clara, autoritária, inconfundível. Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. A notícia é tão absurda, tão fora do reino do possível para ele e sua esposa, que Zacarias duvida. Ele, um sacerdote, aquele que deveria ser o pilar da fé, hesita diante da palavra divina. E a resposta de Gabriel? É um golpe na incredulidade, uma prova irrefutável de sua autoridade. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e te dar estas boas novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Silêncio. Não mais o silêncio de Deus, mas o silêncio imposto a um homem que duvidou da voz de Deus através de seu mensageiro. Gabriel, aqui, é o arauto do nascimento milagroso, o anjo que anuncia que o tempo do cumprimento está próximo, e que a fé é a chave para desbloquear o divino. 6 meses se passaram desde que Zacarias foi silenciado. Em uma pequena e obscura vila na Galileia, chamada Nazaré, uma jovem virgem chamada Maria leva sua vida simples e piedosa. Ela é noiva de um carpinteiro, José, e seus dias são preenchidos com as tarefas cotidianas e a quietude de uma fé sincera. Não há templos majestosos, nem visões proféticas. Há apenas a inocência e a pureza de um coração devoto. E é nesse cenário despretensioso que a história do universo está prestes a mudar, e Gabriel tem o privilégio de ser o portador da notícia mais extraordinária de todos os tempos. Ele entra, e a sua saudação ecoa com uma graça que transcende qualquer cumprimento humano. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Maria fica profundamente perturbada. Quem é este ser? Por que ele a chama de agraciada? Ela não se considera digna de tal elogio. E então, Gabriel prossegue, com uma serenidade que contrasta com a perturbação dela, mas com uma autoridade que não deixa margem para dúvidas. Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O coração de Maria deve ter disparado. Um filho? Sem conhecer homem algum? A lógica humana falha diante de tal impossibilidade. Mas Gabriel, o mesmo que silenciou Zacarias por sua dúvida, explica com clareza divina: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam estéril, porque para Deus nada será impossível. A fé de Maria, pura e inabalável, permite-lhe aceitar o incompreensível. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Nesse momento, Gabriel não é apenas um mensageiro, ele é o porta-voz da encarnação, o arauto da salvação, o anjo que entrega a própria essência de Deus à humanidade. Sua missão culmina aqui, anunciando o maior milagre da história, o cumprimento de todas as profecias, a chegada do Rei dos Reis. As aparições de Gabriel são poucas, mas cada uma delas é um pilar na arquitetura da história da salvação. Ele é mais do que um anjo, ele é a própria voz de Deus ecoando nos corredores do tempo, revelando segredos, anunciando promessas e preparando o caminho para o inesperado. Sua figura nos convida a ir além do que podemos ver e ouvir, a reconhecer a majestade divina em cada revelação e a entender que, mesmo nos momentos de maior silêncio, Deus está agindo, e muitas vezes, Gabriel é o primeiro a nos trazer a notícia.
Então, ao nos aprofundarmos nas camadas de suas aparições, prepare-se para desvendar não apenas a história de um anjo, mas a própria história de como Deus se comunica, se revela e se manifesta no mundo, sempre através de seus mensageiros mais confiáveis. Gabriel é a prova viva de que a palavra de Deus é poderosa, e quando ela é proferida, o impossível se torna realidade. E agora, vamos desvendar cada um desses encontros que redefiniram o destino da humanidade. Vimos que Gabriel é conhecido como o mensageiro do inesperado. Agora falaremos do seu primeiro grande ato nas páginas da Bíblia, sua aparição ao profeta Daniel, em um tempo de desolação e busca por respostas. Para entender o impacto da chegada de Gabriel, precisamos nos transportar para a Babilônia do século VI a.C., um império colossal que havia engolido o reino de Judá. Imagine o cenário. Jerusalém, a cidade santa, estava em ruínas. Seu glorioso templo, destruído. O povo de Judá, outrora soberano em sua terra, agora vivia como cativo em uma nação estrangeira, a centenas de quilômetros de casa. Essa não era apenas uma mudança geográfica, era uma crise espiritual profunda. Como Deus permitirá tal desgraça? Onde estava sua fidelidade às promessas feitas a Abraão, a Davi? Essas perguntas assombravam os corações dos exilados, e entre eles estava Daniel, um jovem judeu levado para a Babilônia ainda na sua adolescência, provavelmente por volta de 605 a.C. Ele e seus companheiros, como Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos pelos nomes babilônicos Sadraque, Mesaque e Abed-nego, foram escolhidos por sua inteligência e beleza para servir na corte do rei Nabucodonosor. Daniel não era um exilado comum. Sua fé era inabalável, sua inteligência aguda e sua devoção a Deus, fervorosa. Mesmo em uma corte pagã, onde deuses estranhos eram adorados e a idolatria imperava, Daniel manteve sua integridade, recusando-se a contaminar-se com as iguarias do rei e dedicando-se à oração e ao estudo das escrituras que tinha à sua disposição, como os escritos do profeta Jeremias. Ele era um homem que buscava entender os tempos e os planos de Deus, especialmente o destino de seu povo cativo. É nesse contexto de anseio e busca que Gabriel faz sua primeira aparição registrada. Estamos no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, sucessor de Nabucodonosor, o que nos situa por volta de 550 a.C. Daniel tem uma visão, e essa não é uma visão qualquer, é complexa, cheia de simbolismo. Ele vê um carneiro com 2 chifres, um mais alto que o outro, que investe contra tudo e todos. Em seguida, surge um bode com um grande chifre, que rapidamente domina o carneiro, quebra seus chifres e, por sua vez, tem seu próprio chifre quebrado, dando lugar a 4 chifres notáveis. A visão termina com um pequeno chifre que cresce desmesuradamente, tornando-se uma força devastadora, especialmente contra o exército dos céus, ou seja, contra o povo de Deus. Daniel está atordoado. A cena é vívida, perturbadora e seu significado, obscuro. Ele tenta desesperadamente entender, mas a complexidade da profecia o supera. É aqui que entra Gabriel. De repente, Daniel ouve uma voz, que ele identifica como humana, vindo do rio Ulai, que ordena: Gabriel, explica a visão a este homem. E assim, Gabriel aparece diante de Daniel. A reação do profeta é imediata e drástica. Ele descreve a aparição de Gabriel como algo que o deixou pasmado e o fez cair com o rosto em terra. Não era apenas um choque emocional, mas uma experiência física avassaladora. A glória, a santidade e o poder de Gabriel eram tão intensos que um ser humano comum não podia suportá-los em sua plenitude. A voz de Gabriel era como a de um homem, mas sua presença era celestial, transcendente. Ele não precisou de um grande show de luzes ou trovões, sua própria essência era a manifestação da autoridade divina. Ele tocou em Daniel, que estava prostrado, e o ajudou a levantar-se para receber a explicação. Gabriel então desvenda a visão: o carneiro representa os reis da Média e da Pérsia, o bode, o rei da Grécia,
Alexandre, o Grande, e os 4 chifres que surgem após a quebra do grande chifre, os 4 reinos que se dividiriam após a morte de Alexandre. O pequeno chifre, por sua vez, é identificado como um rei astuto e tirânico que se levantaria nos últimos tempos para perseguir o povo de Deus e seus líderes. A precisão da interpretação de Gabriel é impressionante e fundamental para a compreensão profética da Bíblia. Ele não apenas entregou a mensagem, mas a tornou compreensível. Após a explicação, Daniel ficou exausto, doente por dias, tamanha a intensidade da experiência. Avançamos alguns anos. Estamos no primeiro ano de Dário, o medo, o que nos coloca por volta de 539 a.C. Babilônia já caiu, e um novo império, Medo Persa, ascende. Daniel, agora um homem mais velho, continua sua dedicação à oração e ao estudo. Ele está lendo as profecias de Jeremias sobre os 70 anos de desolação de Jerusalém, Jeremias 25, 11, 12, 29, 10. O tempo estava se cumprindo, e Daniel, em profunda súplica e confissão pelos pecados de Israel, clama a Deus por misericórdia e pelo cumprimento de suas promessas de restauração. Enquanto Daniel ainda estava em oração, Gabriel aparece novamente. Desta vez, Daniel o descreve como o homem Gabriel, a quem eu tinha visto na minha visão ao princípio. Ele veio voando rapidamente e tocou em Daniel na hora da oferta da tarde. A velocidade com que Gabriel chega sugere a urgência e a importância da mensagem que ele trazia diretamente do trono de Deus. Gabriel se dirige a Daniel com uma frase carregada de significado: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Ele veio com o propósito de conceder a Daniel entendimento e discernimento. E então, a profecia mais detalhada sobre a vinda do Messias é revelada. As 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Daniel e sua cidade santa. Cada semana representa 7 anos, totalizando 490 anos, divididos em 3 períodos distintos. Gabriel explica o tempo da reconstrução de Jerusalém, o surgimento do Messias Príncipe, a sua morte, será tirado, mas não por si mesmo, a destruição da cidade e do templo novamente, e os eventos finais até o fim dos tempos. Esta é uma das profecias mais cruciais de toda a Bíblia, e é Gabriel, o mensageiro, que tem a honra de entregá-la. Ele não apenas fornece uma linha do tempo detalhada para a vinda do Salvador, mas também para os eventos que selarão o destino de Jerusalém e o povo judeu. A precisão de suas palavras e a sua entrega a um Daniel que estava fervorosamente buscando a Deus demonstram a proximidade e a prontidão divina em revelar seus planos àqueles que o buscam de coração sincero. Nestas 2 aparições a Daniel, Gabriel se estabelece como o anjo da revelação profética. Ele não está ali para julgar ou punir, mas para iluminar a mente humana com a sabedoria divina. Sua forma, embora humaniforme, exala uma glória que transcende o natural, indicando sua posição especial diante de Deus. A forma como ele interage com Daniel, tocando, ajudando-o a levantar-se, mostra não apenas sua autoridade, mas também uma espécie de cuidado e propósito em garantir que a mensagem seja recebida e compreendida. Ele é a ponte viva entre os desígnios eternos de Deus e a compreensão temporal dos homens. A vinda de Gabriel a Daniel sublinha um princípio fundamental: Deus se importa com as perguntas de seu povo. Em tempos de confusão e desespero, quando a lógica humana falha em decifrar os propósitos divinos, Deus envia seus mensageiros para trazer luz e clareza. E Gabriel, com sua voz poderosa e suas revelações detalhadas, é um instrumento perfeito para essa tarefa. Ele não é apenas um entregador de recados, ele é o intérprete celestial, o portador de um mapa que revela o caminho através das névoas do futuro. A história de Gabriel e Daniel é um testemunho da paixão de Deus em comunicar sua verdade e do papel vital de seus anjos nesse processo. Se na Babilônia Gabriel se revelou como intérprete de profecias complexas para Daniel, avançamos séculos para encontrá-lo em uma missão diferente, mas igualmente vital. Saímos dos palácios persas e entramos no coração religioso de Israel, o Templo de Jerusalém.
Aqui, Gabriel não vem para desvendar o futuro distante das nações, mas para anunciar o nascimento de um precursor, uma voz que clamaria no deserto, preparando o caminho para o próprio Messias. Imagine o cenário. Jerusalém estava na província romana da Judéia, por volta do século I a.C. Havia cerca de 400 anos que Deus não falava abertamente a Israel através de um profeta ou de uma visão angélica registrada nas Escrituras, desde a época de Malaquias. Foi um longo período de silêncio divino, um tempo de espera e anseio. O povo judeu, sob domínio estrangeiro, primeiro grego, depois romano, vivia a esperança da vinda do Messias, que libertaria Israel e restauraria seu reino. Mas a expectativa era acompanhada de uma certa desesperança, um cansaço por tantas gerações sem uma palavra fresca do céu. É nesse cenário de silêncio e expectativa que encontramos Zacarias, um sacerdote idoso, descendente da linhagem de Abias, e sua esposa, Isabel, também avançada em idade e, o que era motivo de grande tristeza para eles e na cultura da época, estéril. Lucas, o evangelista, faz questão de nos informar que ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles viviam uma fé autêntica e devota em meio a um sistema religioso muitas vezes formalista. Apesar de sua piedade, carregavam o fardo da infertilidade, uma dor profunda que a sociedade da época interpretava, muitas vezes erroneamente, como um sinal de desfavor divino. Eles haviam orado por um filho por toda a vida, e agora, na velhice, parecia que suas orações não seriam atendidas. O momento da aparição de Gabriel é crucial. Zacarias estava cumprindo seu turno sacerdotal no templo, um evento que acontecia apenas uma ou duas vezes na vida de um sacerdote, devido ao grande número de levitas. A tarefa específica de Zacarias era a de queimar incenso no santo lugar, uma parte da adoração que representava as orações do povo subindo a Deus. É um momento de profunda sacralidade e comunhão, onde o sacerdote atua como mediador entre Deus e o povo. Enquanto Zacarias estava sozinho ali, imerso nessa atmosfera de reverência, apareceu-lhe um anjo do Senhor, posto em pé, à direita do altar do incenso. A surpresa e o terror foram imediatos. Zacarias turbou-se, e caiu sobre ele o temor. Não era para menos, um ser celestial, em um ambiente tão sagrado, surgindo de repente, certamente causaria pavor. E então, a voz de Gabriel ecoa, uma voz que rompe 4 séculos de silêncio profético. Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. A mensagem é um milagre triplo, um nascimento improvável, de pais idosos e estéreis, a revelação do nome, João, que significa Deus é gracioso, e a descrição da missão desse filho. Gabriel detalha o propósito de João: ele seria grande diante do Senhor, cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Mais ainda, ele iria adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os desobedientes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Essa não é apenas uma notícia de gravidez, é a anunciação de um precursor, a chegada de alguém que cumpriria as antigas profecias sobre o retorno do espírito de Elias para preparar o caminho para o Messias. Malaquias 4, 5, 6. A mensagem de Gabriel a Zacarias marca o fim do silêncio profético e o início da alvorada do Novo Testamento. Apesar da clareza da mensagem e da presença avassaladora de Gabriel, Zacarias, em sua mente humana e lógica, não consegue crer. Como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. A pergunta de Zacarias não era um pedido de um sinal para confirmar a mensagem, como Maria faria depois, mas uma expressão de incredulidade e dúvida sobre a possibilidade do milagre. Ele se apegou às circunstâncias naturais, ignorando a capacidade sobrenatural de Deus. A resposta de Gabriel a essa dúvida é incisiva e carregada de autoridade: eu sou Gabriel,
que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Ele não se apresenta como um anjo qualquer, mas como um dos mais próximos a Deus, um servo que assiste diante de Deus, ou seja, que tem acesso direto e constante à sua presença. E continua, com uma declaração de juízo e propósito: e eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. A mudez imposta a Zacarias é multifacetada. É uma consequência clara da sua incredulidade, uma punição pela falta de fé diante de uma mensagem divina tão direta. Para o povo, que se perguntava por que Zacarias demorava tanto no santo lugar, e para ele mesmo, era um sinal visível do poder de Deus e da veracidade da mensagem de Gabriel. O silêncio forçado também pode ter sido um período de reflexão e arrependimento para Zacarias, permitindo-lhe processar o que havia acontecido e se alinhar com a vontade de Deus. O povo lá fora esperava Zacarias sair para abençoá-los, mas ele saiu mudo, apenas fazendo sinais, e eles entenderam que tivera alguma visão no templo. A promessa de Gabriel se concretizou 9 meses depois, quando Isabel deu à luz João. E somente quando Zacarias confirmou o nome em João, escrevendo em uma tabuinha, sua boca se abriu e sua língua se soltou, e ele imediatamente começou a louvar a Deus. Esse foi o sinal definitivo da fidelidade de Deus e da veracidade da mensagem de Gabriel. Agora, vamos aprofundar nos conceitos-chave que este episódio nos revela sobre Gabriel e a intervenção divina. Primeiro, Gabriel se estabelece aqui como o anjo da anunciação precursora. Ele é o arauto do fim de um período de silêncio e do início de outro, preparando o terreno para a figura que viria para aprontar o povo para o Messias. Sua mensagem é o elo que faltava para a grande transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Segundo, a autoridade divina do mensageiro é inquestionável. A forma como Gabriel se apresenta: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, não é uma mera apresentação, é uma declaração de sua posição e poder. Ele é um embaixador direto do Criador, e suas palavras devem ser recebidas com total reverência e fé. Desconfiar de sua palavra, como Zacarias fez, é visto como desconfiar do próprio Deus. Terceiro, este episódio nos traz o tema da incredulidade versus fé. O contraste entre a dúvida de Zacarias e, mais tarde, a fé de Maria, que receberia uma mensagem ainda mais extraordinária, é fundamental. A mudez de Zacarias é uma lição poderosa sobre as consequências de uma fé vacilante diante da revelação divina. Por fim, testemunhamos a quebra do silêncio profético. A aparição de Gabriel no templo é o primeiro sinal explícito da atividade divina e da comunicação direta de Deus com seu povo em muitos séculos. É o prenúncio de que algo grandioso está prestes a acontecer, que Deus está retomando sua fala de forma clara e poderosa, culminando na vinda do Messias. A história de Gabriel e Zacarias é mais do que a narração de um milagre. É um testemunho da paciência de Deus, de sua fidelidade em cumprir suas promessas mesmo após longos períodos de silêncio, e da importância da fé humana diante de suas revelações. Gabriel, mais uma vez, se prova não apenas um mensageiro, mas um catalisador de eventos divinos, preparando a cena para o próximo, e maior, capítulo da história da salvação. Se Gabriel já havia se manifestado com poder em Babilônia para Daniel e com autoridade no templo para Zacarias, sua terceira e mais impactante aparição nos leva a um lugar improvável, muito distante do brilho dos impérios ou da pompa dos rituais religiosos. Viajamos para a pequena e obscura cidade de Nazaré, na Galileia, onde o mensageiro celestial encontra uma jovem mulher cuja humildade e fé a tornariam o recipiente da notícia mais transformadora de toda a história humana. Nazaré, no século I d.C., era uma vila sem grande importância, nem mesmo mencionada no Antigo Testamento. Longe dos centros de poder e da atenção das grandes multidões, era um lugar onde a vida seguia seu ritmo simples e cotidiano. É para este cenário discreto que Deus envia seu mais proeminente mensageiro.
No coração de Nazaré vivia Maria, uma jovem virgem, prometida em casamento a um carpinteiro chamado José, descendente da linhagem real de Davi. Maria era uma mulher comum em sua rotina, mas extraordinária em sua pureza e devoção. Diferente de Daniel, um profeta experiente, ou de Zacarias, um sacerdote estabelecido, Maria era uma adolescente, provavelmente entre 12 e 14 anos, que vivia uma vida modesta, dedicada à sua fé e às tradições de seu povo. Ela não buscava visões, nem aguardava a vinda de anjos, sua vida era de obediência e serviço silencioso. E é para ela, uma jovem desconhecida para o mundo, que Gabriel é enviado. A aparição de Gabriel a Maria é um dos momentos mais solenes e significativos de toda a Bíblia, conhecida como a Anunciação. Ela ocorreu cerca de 6 meses após a visita de Gabriel a Zacarias, quando Isabel já estava no 6º mês de gravidez. Gabriel surge, e suas primeiras palavras são uma saudação incomum, carregada de significado divino: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. A reação de Maria é de profunda perturbação. Ela não compreende o que o anjo quer dizer, nem o porquê de uma saudação tão grandiosa. Ela não se vê como agraciada de forma especial. Sua perplexidade é compreensível, afinal, nenhum anjo havia aparecido a uma mulher solteira em particular com uma mensagem tão pessoal e íntima antes. Gabriel, percebendo a perturbação de Maria, a tranquiliza com as palavras que mudariam para sempre o curso da história: Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. E então, ele revela a mensagem central: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. A magnitude dessa mensagem é imensa. Gabriel não apenas anuncia uma gravidez, ele revela a encarnação do Filho de Deus, o Messias esperado. O nome Jesus significa Jeová é salvação, e as promessas de Gabriel ecoam as antigas profecias sobre o Messias, ligando diretamente a linhagem de Davi a um reino eterno. Isso significa que o Salvador, há muito aguardado, não viria como um guerreiro ou um rei terrestre em glória imediata, mas nasceria de uma forma humilde, através de uma jovem mulher. Apesar da grandiosidade da promessa, Maria, em sua simplicidade, levanta uma questão lógica, não de incredulidade como Zacarias, mas de busca por entendimento. Como se fará isso, visto que não conheço o homem? É uma pergunta prática, que reflete a realidade de sua virgindade e noivado. A resposta de Gabriel é a chave para o mistério da encarnação: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Aqui, Gabriel explica o milagre da concepção virginal, um evento sem precedentes na história. Ele garante que o nascimento de Jesus não seria por meios naturais, mas por uma intervenção divina direta do Espírito Santo, assegurando a divindade do Filho. Para fortalecer a fé de Maria e dar-lhe um sinal tangível da veracidade de sua mensagem, Gabriel acrescenta: E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam estéril, porque para Deus nada será impossível. Essa menção a Isabel serve como uma validação. Se Deus pode fazer com que uma mulher estéril e idosa conceba, qual mais ele pode fazer com que uma virgem conceba por seu espírito? A impossibilidade humana se torna a oportunidade para o poder divino. A resposta final de Maria é um testemunho de fé e submissão: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ao contrário de Zacarias, Maria aceita a palavra de Gabriel com humildade e confiança, mesmo sem compreender completamente como tudo se daria. Sua fé permitiu que o plano divino se desenrolasse. Após essa aceitação, Gabriel se retira, deixando Maria com a responsabilidade e o privilégio de ser a mãe do Salvador. Agora,
Vamos aprofundar nos conceitos-chave que este episódio nos revela sobre Gabriel e a intervenção divina. A aparição a Maria é o auge das missões de Gabriel. Ele se torna o portador da maior boa notícia de todas, a vinda de Jesus, o Messias. Ele é, de fato, o anjo do Evangelho, anunciando a salvação que viria para toda a humanidade. Esta mensagem não é apenas uma profecia a ser interpretada, mas uma realidade a ser vivida. Gabriel saúda Maria como agraciada antes mesmo de entregar a mensagem. Isso ressalta que a escolha de Maria não foi por mérito ou posição social, mas por pura graça divina. A humildade de Maria, sua disposição em se submeter à vontade de Deus, mesmo diante do incompreensível, contrasta fortemente com a dúvida de Zacarias e sublinha a importância da fé simples e confiante. Gabriel é o anjo que conecta as pontas da história da salvação. Em Daniel, ele revela as profecias sobre o tempo do Messias. Em Zacarias, ele anuncia o precursor que prepararia o caminho. E em Maria, ele anuncia o próprio Messias, Jesus. Ele é o fio condutor que demonstra a continuidade e a fidelidade do plano de Deus através dos séculos, cumprindo promessas antigas de maneiras novas e surpreendentes. Por fim, a afirmação de Gabriel a Maria, porque para Deus nada será impossível, é um mantra poderoso que resume toda a sua atuação. Desde a explicação de profecias complexas para Daniel, passando pelo nascimento de João a pais idosos, até a concepção virginal de Jesus, Gabriel é o mensageiro que constantemente lembra à humanidade que os limites do divino superam em muitos limites do que consideramos possível. Ele é a prova viva da capacidade ilimitada de Deus de intervir na realidade humana. A história de Gabriel e Maria não é apenas um relato angelical, é o ponto de partida para a história do cristianismo. É um lembrete vívido de que Deus escolhe o inesperado, o humilde e o improvável para realizar seus propósitos mais grandiosos, e que a fé é a chave que abre as portas para o milagre. Gabriel, o mensageiro de Deus, cumpriu sua missão mais sublime, trouxe a luz para um mundo que esperava nas sombras. Chegamos à última parte de nossa jornada sobre Gabriel, o mensageiro de Deus. Vimos sua atuação poderosa em Babilônia, desvendando profecias complexas para Daniel, sua autoridade no templo, quebrando um silêncio profético de séculos para Zacarias, e sua missão mais sublime em Nazaré, anunciando a encarnação do Filho de Deus a Maria. Agora, é hora de unir esses pontos e compreender o legado duradouro de Gabriel e os conceitos-chave que sua presença em toda a Bíblia nos ensina. Ele é mais do que um anjo que simplesmente entrega mensagens, ele é um agente ativo na história da salvação, um reflexo do caráter de Deus e um arauto da esperança. Apesar de suas aparições serem separadas por séculos e ocorrerem em contextos muito distintos, há uma consistência notável no caráter e na função de Gabriel. Ele é sempre o portador de mensagens divinas cruciais, sempre associado à revelação e ao desdobramento dos planos de Deus. Seu nome, que significa Deus é forte ou fortaleza de Deus, não é um mero rótulo, ele reflete a força e a inabalabilidade das palavras que ele profere. Ele não se manifesta para combater ou destruir, mas para comunicar, para trazer luz onde há trevas e clareza onde há confusão. Pense nisso. Em um mundo onde os seres humanos lutam para entender o futuro, para decifrar os desígnios divinos, e onde a dúvida e a incredulidade muitas vezes tomam conta, Gabriel é a intervenção direta de Deus para trazer certeza e direção. Ele não apenas diz o que vai acontecer, ele explica o porquê e o como. Sua presença é um lembrete vívido da proximidade de Deus e de seu interesse ativo na história humana. Ele não é um anjo distante, mas um ser que interage diretamente, com toques, com repreensões e com saudações que mudam vidas. Cada aparição de Gabriel serve a um propósito maior, integrando-se perfeitamente no grande plano de Deus para a redenção da humanidade. A revelação a Daniel não foi apenas para satisfazer a curiosidade de um profeta, foi para dar a Israel e às futuras gerações um mapa profético que apontava para a vinda do Messias e os eventos que precederiam e seguiriam seu aparecimento.
a compreensão das 70 semanas se tornou uma base para a expectativa messiânica, um cronograma divino que se estende por séculos. Gabriel, nesse sentido, é o guardião dos segredos divinos, revelando-os no tempo certo e para a pessoa certa. Sua visita a Zacarias não foi apenas para anunciar o nascimento de um filho para um casal idoso, foi para proclamar a chegada de João Batista, a voz que clamaria no deserto, preparando os corações para o Senhor. João era o cumprimento da profecia de Malaquias, o Elias que havia de vir. Gabriel, portanto, é o iniciador da nova era, o arauto que sinaliza o fim da velha aliança e o começo do cumprimento das promessas divinas. E, claro, a anunciação a Maria. Esse não foi apenas um milagre da concepção virginal, foi o ponto central da história da salvação, a entrada do divino no humano. Gabriel não anunciou um profeta, ou um preparador, ele anunciou o próprio Filho de Deus, que viria para redimir a humanidade de seus pecados. É a mensagem mais grandiosa, a boa nova que define o cristianismo. Gabriel, aqui, é o catalisador da encarnação, a ponte entre o céu e a terra para o evento mais sublime já testemunhado. Agora, vamos mergulhar nos conceitos fundamentais que o legado de Gabriel nos oferece. Gabriel atua como elo profético que amarra o Antigo Testamento ao Novo. As profecias que ele interpreta para Daniel no século VI a.C., como as 70 semanas, são diretamente relacionadas aos eventos que ele anuncia no século I depois de Cristo, o nascimento de João Batista e de Jesus. Isso demonstra a coerência e a unidade do plano de Deus através das eras. Não são eventos isolados, mas uma tapeçaria tecida com precisão divina, e Gabriel é o tecelão dessa continuidade. Ele valida a palavra de Deus como algo que não falha, que se cumpre no tempo certo, mesmo que leve séculos. A atuação de Gabriel não é um mero protocolo celestial, é uma manifestação do amor e da paciência de Deus. Ele não está presente para condenar, mas para esclarecer, para tranquilizar e para guiar. Em um mundo cheio de incertezas e dúvidas, Gabriel traz luz e esperança. A vinda de um mensageiro tão elevado para se comunicar diretamente com seres humanos, mesmo com suas fraquezas e incredulidades, é um testemunho do desejo de Deus de se relacionar com sua criação. Ele se importa o suficiente para enviar seus mais dignos representantes para falar conosco. A autoridade de Gabriel reside nas palavras que ele profere, porque essas palavras vêm diretamente de Deus. Sua repreensão a Zacarias e a confirmação a Maria sobre a impossibilidade que se torna possível, para Deus nada será impossível, são provas da supremacia da palavra divina. A fala de Gabriel não é um conselho, mas uma proclamação infalível. É a voz da verdade absoluta, que não pode ser questionada sem consequências, como a mudez de Zacarias, e que, uma vez aceita pela fé, como em Maria, realiza o que promete. Ele personifica a ideia de que a palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de criar e de transformar. Por fim, a aparição de Gabriel marca o fim do período intertestamentário, os 400 anos de silêncio profético, e o início de uma nova fase na história da salvação. Ele é a primeira voz celestial audível em séculos, anunciando que Deus está novamente agindo de forma aberta e decisiva. Esse rompimento do silêncio não é apenas um evento isolado, é um símbolo do amanhecer de uma nova era, onde a presença de Deus se tornaria mais manifesta e sua salvação, mais acessível a todos. A voz de Gabriel é o prelúdio da chegada da própria palavra encarnada, Jesus Cristo. O legado de Gabriel é, portanto, o legado da própria intervenção divina. Ele é o anjo que nos lembra que o céu não está silencioso, que Deus tem um plano detalhado e que ele se comunica com a humanidade em momentos-chave, utilizando seus mais confiáveis mensageiros. A história de Gabriel é uma tapeçaria rica que nos convida a confiar na palavra de Deus, a ter fé no impossível e a reconhecer os sinais da providência divina, mesmo nos lugares mais humildes. Ele é, em essência, a voz da esperança ecoando através da eternidade, selando as promessas divinas e apontando para a maior de todas as realidades, a salvação em Cristo.
Chegamos ao fim de nossa jornada pelas aparições do anjo Gabriel, o mensageiro pessoal de Deus, em toda a Bíblia. Percorremos os tempos do exílio na Babilônia com Daniel, testemunhamos o romper do silêncio profético no templo com Zacarias, e nos emocionamos com a anunciação mais sublime em Nazaré para Maria. Em cada um desses encontros, Gabriel não foi apenas um entregador de recados, ele foi um agente ativo da vontade divina, um elo entre o céu e a terra, e um arauto da esperança. A figura de Gabriel nos convida a ir além do visível, a perceber que o plano de Deus se desenrola através das eras com uma precisão e um propósito inabaláveis. Ele é a prova viva de que a mão divina está ativa na história humana, intervindo em momentos cruciais para guiar e revelar. Suas mensagens não são apenas contos antigos, são pedaços de um mosaico maior, cada um essencial para a compreensão da grandiosa narrativa da redenção. Quando Gabriel se apresentou a Daniel, ele desvendou os mistérios do futuro, oferecendo clareza em tempos de incerteza. Para Zacarias, sua voz rompeu um silêncio de séculos, sinalizando o início de uma nova era, a preparação para a chegada do Salvador. E em Maria, sua saudação trouxe a mais extraordinária das notícias, a encarnação do próprio Deus. Em cada uma dessas interações, o poder de Gabriel não veio de uma espada ou de um exército, mas da autoridade da palavra que ele carregava. Suas palavras eram as palavras de Deus, e quando Deus fala, o impossível se torna realidade. A mudez imposta a Zacarias por sua incredulidade serve como um lembrete vívido da seriedade com que devemos encarar a voz divina, mesmo quando ela desafia a nossa lógica humana. A fé simples e submissa de Maria, por outro lado, demonstra a profunda graça que se derrama sobre aqueles que confiam plenamente, abrindo o caminho para que o milagre se manifeste. Esses contrastes não são meros detalhes da narrativa, são lições eternas sobre a resposta humana à revelação celestial. Gabriel é, de muitas maneiras, a personificação da fidelidade de Deus. As profecias que ele ajudou Daniel a entender séculos antes encontraram seu cumprimento perfeito nos eventos que ele anunciou a Zacarias e a Maria. Essa interligação, essa teia de propósito que se estende por milênios, é um testemunho da soberania divina e da infalibilidade de suas promessas. O que ele anunciou se cumpriu, o que ele revelou se tornou verdade. Ele nos mostra que, mesmo quando a humanidade sente-se abandonada ou perdida no silêncio, Deus está trabalhando nos bastidores, preparando os corações e os caminhos para a sua próxima grande intervenção. A voz de Gabriel é, então, a voz da esperança inabalável, ecoando através do tempo, reafirmando que o Criador não se esquece de suas promessas. Ele é a evidência de que os anjos não são apenas figuras distantes em histórias antigas, mas seres ativos no plano divino para a humanidade. Eles nos conectam ao sobrenatural, nos lembram de que há mais na vida do que aquilo que nossos olhos podem ver. A jornada de Gabriel na Bíblia não é apenas a história de um anjo, é a história da comunicação de Deus com o ser humano. É a história da revelação, da promessa, da intervenção divina que muda o curso de tudo. É a história que nos convida a uma reflexão profunda: se um anjo, em sua essência, é um mensageiro tão poderoso e influente na revelação dos propósitos divinos, o que isso nos diz sobre a magnitude e a importância da própria mensagem? Pense por um instante: cada vez que Gabriel apareceu, a história deu uma guinada significativa. Os destinos de nações e de toda a humanidade foram redefinidos. Isso nos leva a uma verdade fundamental: a palavra de Deus, entregue por seus mensageiros, tem o poder de transformar realidades, de quebrar paradigmas e de inaugurar eras. A missão de Gabriel não terminou em Nazaré, no sentido de que o impacto de suas mensagens ressoa até os dias de hoje, convidando cada um de nós a contemplar a grandiosidade de um Deus que se comunica e de um anjo que fielmente entrega suas verdades. A sua existência e as suas missões servem como um lembrete perene de que o sobrenatural está entrelaçado com o natural, e que a fé é a chave para acessar as verdades que transcendem a compreensão humana. Gabriel é um farol que ilumina a providência divina, mostrando que, mesmo nos períodos de maior escuridão ou incerteza,
a luz da verdade celestial está sempre a caminho. Afinal, qual será a próxima mensagem que o mensageiro da esperança pode nos inspirar a descobrir? Se você se sentiu inspirado por essa imersão na história de Gabriel e quer continuar explorando as fascinantes narrativas e mistérios do mundo angelical, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Deixe seu curtir se essa jornada te tocou e comente qual parte da história de Gabriel mais te surpreendeu. E, claro, compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também apreciam as maravilhas dos mensageiros divinos. Sua ajuda é essencial para que mais pessoas possam mergulhar nessas histórias que transcendem o tempo e nos conectam ao eterno.